Olá amigos, é bom poder estarmos juntos e neste momento nós estamos a iniciar mais um programa a partir da Igreja Adventista do 7º dia de Setúbal e por isso damos as boas-vindas a você que está connosco em mais esta palestra sobre as lições do Êxodo, a jornada para Canaã. O título da meditação desta manhã, ou desta tarde, aliás, é um título diferente. É um título que tem justamente o objetivo de mexer com você, mexer consigo. A 11ª praga do Egito. E você deve estar a pensar, mas não foram apenas 10 as pragas que foram lançadas sobre o Egito? Eu gostaria de lhe propor a análise justamente de algo que aconteceu neste momento para que nós pudéssemos entender a gravidade das circunstâncias em que o povo de Israel se encontrava e, sobretudo, o contexto em que o povo egípcio também estava. O texto para a nossa leitura inicial, e provavelmente você já deve ter aí na sua tela este texto, diz assim, encontra-se em Êxodo capítulo 12, versos 40 e 41, ou mais especificamente o verso 41, diz: E aconteceu que passados 430 anos, naquele mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Bom, o povo de Israel tinha estado por longos anos no Egito a viver parte desse tempo debaixo de um regime opressivo de escravidão. Nós sabemos, e aqueles que nos têm estado a acompanhar nas últimas palestras, sabem que nem todo o período dos 430 anos foi efetivamente um período de opressão, um período de escravidão. Mas a realidade é que, efetivamente, houve em alguma ocasião um rei que se levantou, e nós temos estado a ver um pouquinho esta questão desde a primeira palestra, um rei provavelmente da 18ª dinastia, um faraó que possivelmente se chamava Tutmoses I, e este rei então ele oprime o povo hebreu, tornando-o escravo. Mais ou menos nesta altura vai nascer também Moisés. E isto leva-nos a perceber que provavelmente o período, e estamos aqui a falar, diríamos assim, de forma hipotética, porque o texto bíblico não entra nesse tipo de detalhes, mas quando comparamos a história e encaixamos naquilo que é a narrativa bíblica, nós podemos entender que possivelmente tenha sido isto que aconteceu. Quando, portanto, o povo de Israel chega ao tempo de Deus suscitar efetivamente em Moisés, o libertador, provavelmente o povo de Israel estaria com quase um século de escravidão. E a gente pode dizer, bom, um século é bastante diferente do que seriam 430 anos, mas a realidade é que para quem está a passar por uma situação difícil, como o povo hebreu debaixo da escravidão egípcia, 100 anos, 80 anos, ainda que fossem 2 anos, ainda assim foi realmente um período bastante difícil e de grande sofrimento para este povo. E você e eu podemos muitas vezes pensar, quando nós estamos com um problema, quando estamos com uma dificuldade qualquer, 1 hora parece muito tempo, um dia parece quase uma eternidade, uma semana então, por vezes, leva-nos ao desespero e à falta de esperança. E imaginem agora tantos anos, várias décadas, em que o povo hebreu efetivamente estava a passar por este tipo de situação, sendo escravizados, sendo oprimidos debaixo de duro fardo. E agora então, finalmente, o texto diz-nos que ao final de 430 anos, e devemos entender isto da seguinte forma, eu gostaria de convidá-lo a que pudesse comigo dar uma olhada no texto de Gênesis capítulo 15, verso 16. Deus, falando ainda a Abraão, ele faz, portanto, esta afirmação que encontramos em Gênesis, no capítulo 15, no verso 16, quando o Senhor, falando com o seu amigo Abraão, diz: E a 4ª geração tornará para cá. Ou seja, a 4ª geração dos hebreus regressará, portanto, regressaria a Canaã, porque a medida das injustiças dos amorreus já está cheia. Isto leva-nos, portanto, a perceber que, muito possivelmente, os hebreus não estiveram por tanto tempo assim no Egito. Então, como é que teriam sido contabilizados estes 430 anos? Bem, há aqui um aspecto interessante, é que, provavelmente,
o que Deus estava a dizer quando falou com Abraão é que desde o tempo de Abraão até finalmente a saída do Êxodo, teriam-se passado então estes 430 anos. Nós não podemos esquecer que Abraão e o próprio Isaac também passaram com alguma frequência temporadas no Egito. Embora eles tenham estado a morar como nómadas sobre o território que haveria de ser o território da Palestina, o território de Canaã, mas é verdade que de tempos a tempos, tanto Abraão quanto Isaac estiveram a morar no Egito. Por isso, o texto claramente estaria correto quando diz que então se completaram os 430 anos em que o povo efetivamente regressaria a Canaã para nunca mais voltar ao Egito. Mas há ainda um outro texto muito interessante que aparece logo no capítulo 12, quando no verso 37 diz o seguinte: E assim partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote, coisa de 600.000 de pé, somente varões, sem contar os meninos. E não sei se você já teve a oportunidade de pensar sobre isto, mas quando nós pensamos que entre a vida de José e o nascimento de Moisés terão passado mais ou menos uns 200 anos, teriam passado, enfim, em termos gerais, cerca de 4 gerações, como tinha sido prometido a Abraão, nós chegamos à conclusão de que seria muito difícil que em 4 gerações de 70 pessoas que entraram no Egito, como é dito no livro de Gênesis, que foram, portanto, a quantidade de pessoas que foram da família de Jacó para o Egito, de 70 pessoas, ao final de cerca de 200 anos, já fossem mais ou menos 600.000 homens. Bem, há aqui uma questão muito importante que gostaria de partilhar consigo, querido amigo, e o objetivo não é tirar a fé que você ou eu tenhamos no texto bíblico, mas é tentar esclarecer um pouquinho esta situação. E permita-me só dizer isto. Há algumas pessoas que acompanham com atenção o texto bíblico, mas que por não terem fé, utilizam estas citações ou estes textos para descredibilizar a própria Escritura. E há uma coisa muito importante que você e eu precisamos perceber: nós não lemos a Bíblia em hebraico, por isso dependemos de uma tradução para a nossa língua portuguesa. E deixe-me partilhar consigo este detalhe. A palavra que existe na língua hebraica para 1000 pode também representar famílias ou também unidades militares. O que quer dizer que quando nós lemos no verso 37 do capítulo 12 de Êxodo que eram 600.000 homens, isto poderia implicar em que não fossem efetivamente, de acordo com a tradução, não fossem 600.000 homens, indivíduos do sexo masculino, mas sim 600 líderes de família, 600 clãs ou 600 chefes militares que teriam a sua responsabilidade entre 10 a 20 homens sob sua liderança. Isto, comparando com outros textos da própria Bíblia, nós poderíamos verificar que há, portanto, efetivamente esta possibilidade de tradução. Se pensarmos que, em vez de serem 600.000 os homens, mas sim 600 os clãs ou os líderes de clãs, de famílias que saíram do Egito, isto levar-nos-ia a uma quantidade de entre 20.000 a 80.000 pessoas que terão saído do Egito, incluindo também as esposas, as crianças, enfim, as famílias na sua totalidade. Bem, você pode dizer, quando nós pensamos em 600.000 e reduzimos este número para cerca de 80 ou 100.000 pessoas, você pode pensar, bom, mas afinal o povo de Israel era muito menos numeroso assim. Bem, vale a pena lembrar o seguinte: o mundo naquela altura era muito menos povoado do que hoje. Hoje a humanidade está a chegar ali a cerca de 7.500.000 milhões e meio de habitantes. Há alguns séculos atrás, a humanidade era, diríamos assim, de fato, bastante menor. Nós não podemos esquecer que a humanidade, nos últimos 30 anos, mais ou menos que duplicou a população. E nós, desta forma, poderíamos entender que o povo de Israel não seria algo
em torno de 1.500.000 indivíduos, ou cerca de 2 milhões, mas sim alguma coisa em torno aí de algumas dezenas de milhares de pessoas. Ainda assim, querido amigo, e não estamos aqui a descredibilizar o texto bíblico de modo nenhum, mas imagine, era um severo e sério problema logístico transportar ou conduzir alguns milhares de pessoas pelo deserto, com todas as implicações daquilo que representa a vida no deserto. Sem dúvida, esta massa de gente a caminhar pelo deserto do Sinai em direção a Canaã, sem dúvida foi um desafio tremendo para Moisés. Mas nós não podemos esquecer uma coisa importante, é que a saída do povo de Israel dá-se num contexto extremamente doloroso para os egípcios. E imagine a dor sentida pelo faraó ao ver o seu primogênito morto. Imagine cada família que teve a dura realidade de constatar o falecimento do seu filho primogênito ou da sua filha mais velha. Há um detalhe muito interessante e gostaria de recorrer novamente aqui à história. Quando nós olhamos para a 18ª dinastia e estudamos um pouco daquilo que foi o reinado de Amenhotep II, que é o rei segundo, acreditamos, tenha sido o faraó do período do Êxodo, percebemos que o seu sucessor não era exatamente o seu filho, mas sim um sobrinho seu. O que nos leva, portanto, a acreditar que a razão pela qual este faraó foi substituído pelo seu sobrinho se deve ao fato de que o seu primogênito terá morrido na 10ª praga. Mas o Egito ainda não estaria completamente livre de todas estas circunstâncias, haveria ainda de acontecer uma outra circunstância que traria grande dor ao próprio Egito. E agora talvez você possa estar a ver aí projetado o mapa que representa a trajetória do povo de Israel pelo deserto até chegar a Canaã. Portanto, nós estamos ainda, historicamente, a ver a saída do povo de Israel e eles saindo, portanto, de Sucote vão em direção, portanto, à região do Mar Vermelho. Quando nós lemos o texto do capítulo 12, percebemos que Deus escolhe o caminho pelo deserto porque, provavelmente, se eles fossem pela rota mais curta em direção junto do mar, em direção ao território filisteu, provavelmente iriam enfrentar grande oposição, iriam ter logo várias batalhas e isto Deus cuidadosamente protege o povo deste tipo de confronto para que eles não desanimassem e para que a sua chegada a Canaã fosse, sem dúvida, mais facilitada. Deus estava a cuidar do seu povo e agora vai conduzi-los em direção ao Mar Vermelho. Mas nós conhecemos a história e sabemos que é dito, portanto, que a certa altura o povo de Israel começa a perceber rapidamente que existia um cuidado especial do Senhor naquela viagem. No capítulo 13, no verso 21, nós lemos ali o seguinte: "E o Senhor ia adiante deles de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os iluminar ou para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite." É interessante que o povo tinha, portanto, esta manifestação da presença de Deus que se fazia manifestar por meio de uma coluna de nuvem que os orientava, inclusive que os protegia da inclemência do sol do deserto, e à noite esta coluna transformava-se em fogo, para não só os iluminar, mas também para, de alguma forma, os proteger do clima frio do deserto. E desta forma, então, vejam que Deus vai conduzir o povo de Israel desta forma, desta maneira, até a um lugar onde estavam entre duas cadeias de montanhas, tendo à sua frente, portanto, o Mar Vermelho. Mas é interessante percebermos aqui uma coisa, é que Deus é que estava a guiar o povo. E quando a certa altura, na retaguarda daquela longa coluna de hebreus que caminhavam pelo deserto, se apercebem que ao fundo estava a aproximar-se o exército egípcio com as suas famosas carruagens de guerra, os seus carros de guerra, eles então o povo fica apavorado.
E estes carros eram algo que tinham se tornado nas últimas gerações, nos últimos anos, uma grande vantagem militar que os egípcios tinham na luta contra outros povos. Estes carros eram, por assim dizer, o orgulho do exército egípcio. E agora, quando este conjunto de cerca de 600 carros armados com pessoas muito hábeis, com arqueiros e com soldados bastante preparados para a guerra, vem em direção ao povo, efetivamente os israelitas temeram pela sua própria segurança. E vamos encontrar o povo a reclamar com Moisés, dizendo-lhe: será que não existiam tumbas suficientes no Egito para nós ali morrermos? Será que tínhamos que vir para o deserto? É interessante, querido amigo, nós percebemos que o povo de Israel, embora estivesse a ser guiado pelo Senhor com uma coluna de nuvem durante o dia e com uma coluna de fogo durante a noite, embora eles tivessem visto nos últimos meses antecedentes as pragas a caírem sobre o Egito, mostrando efetivamente que quem tem o poder sobre os elementos e sobre a própria natureza é o Senhor, o Deus a quem eles adoravam, naquele momento de provação, em vez deles pensarem no Deus que os tinha até então protegido de forma tão maravilhosa e de maneira tão clara e evidente, agora eles começam a reclamar com Moisés. Mas, querido amigo, pense numa coisa: não sejamos demasiado severos com o povo de Israel. Pensemos que talvez nós também tenhamos muitas evidências da forma como Deus tem cuidado da nossa vida, tem cuidado de nós, tem guiado, por exemplo, a história do cristianismo, como nós vemos diante dos nossos olhos as profecias bíblicas cumprirem-se. Mas ainda assim, quando surgem problemas, nós desanimamos, nós muitas vezes perdemos a fé e nos angustiamos excessivamente. Por isso, querido amigo, quando olharmos para esta história, entendamos que existe na alma humana uma tendência muito peculiar para nós desconfiarmos, nós duvidarmos de Deus. Mas queria ler consigo, querido amigo, aquilo que encontramos no capítulo 14, agora nos versos 13 e 14. Diz ali, Êxodo capítulo 14, versos 13 e 14. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. O que quer dizer aqui, queridos amigos, uma coisa tão simples quanto isto. Parece que estas palavras inspiraram de alguma forma o Salmo 46, no verso 10, quando Deus diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, eu serei exaltado entre as nações. O Senhor efetivamente será vitorioso sobre os seus inimigos. E Moisés aqui estava a incitar aquele povo a uma atitude de confiança. Querido amigo, o que Deus hoje pede de si, pede de mim, é que no meio das dificuldades nós tenhamos confiança nele. Se Ele nos guiou até aqui, se Ele nos protegeu até este momento, certamente Deus não nos vai abandonar. Deus é sábio demais para nos deixar sofrer além daquilo que seja a nossa própria capacidade de resiliência. Deus nos ama demasiado para simplesmente nos destruir debaixo da angústia e do sofrimento deste mundo. Deus propiciou já todos os recursos para que nós possamos aceder à eternidade através de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Desta forma, nós só nos resta confiarmos e estarmos disponíveis para deixar o Senhor nos guiar no seu caminho. O verso 20 do capítulo 14 diz: e ia entre o povo, entre o campo dos egípcios e o campo de Israel, e era a nuvem de escuridão para aqueles, e para os israelitas, ou para os hebreus, esclarecia a noite, de maneira que toda a noite não chegou o povo
transpor, portanto, o mar que, entretanto, se tinha aberto. E aqui, querido amigo, deixe-me dizer-lhe uma coisa. Deus, mais uma vez, manifesta numa única circunstância, de duas formas diferentes, a sua providência e a sua ação. Se, por um lado, o mar foi miraculosamente aberto para que o povo de Israel passasse. Por outro lado, a nuvem que os estava a guiar agora fica na sua retaguarda a iluminar o caminho, a autoestrada que se abriu entre as vagas do Mar Vermelho, e era esta mesma nuvem, por um lado era luz e por outro lado era uma escuridão densa que emperrava, que paralisava o exército egípcio. E agora repare nesta circunstância. Se Deus precisar, Ele está disposto a abrir um mar diante de si. Deus está disposto a revolver tudo aquilo que são as dificuldades da sua frente para que você possa passar. Se Deus efetivamente desejar, se este for o seu plano, Deus está disponível a fazer isto para você e para mim. Por isso, quando a Bíblia nos diz em Romanos capítulo 8, verso 28, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Querido amigo, eu não sei se você que me está a ouvir neste momento está a passar por problemas financeiros, se está desempregado ou se está na iminência de ficar desempregado. Eu não sei se você está a passar por algum problema de saúde ou se tem alguém doente na sua família. Não faço ideia também se neste momento possa estar a falar a alguém que esteja a passar por problemas pessoais, emocionais, em que sinta que as circunstâncias da sua vida o estão, diríamos assim, a encher de angústia. Mas uma coisa é verdade, querido. Deus não vai deixar de mover tudo aquilo que estiver ao alcance da sua onipotente mão para que você possa ser abençoado. Confie tão simplesmente. Confie que o Senhor vai continuar a cuidar de si. E a Bíblia diz-nos que eles atravessaram. Uma noite inteira não foi suficiente para o povo atravessar. Mas quando finalmente chegou a manhã, os hebreus tinham alcançado o outro lado do canal do Mar Vermelho. E agora então, ali da praia, eles têm a oportunidade de ver quando o último hebreu ultrapassa aquela que era a linha de água na praia, então Moisés estende novamente a sua vara sobre o mar e as águas voltam à sua posição original. Entretanto, os egípcios vinham no encalço dos hebreus. A Bíblia diz que as suas rodas, as rodas dos carros, estavam emperradas porque Deus atrapalhou ali o percurso do exército egípcio, que certamente a cavalo poderiam ter se deslocado de forma muito rápida atravessando o canal. Mas a realidade é que quando as ondas do mar voltam ao seu lugar normal, afogaram, portanto, o exército egípcio. É interessante, querido amigo, percebermos que em momento algum no texto bíblico é dito que o faraó tenha perecido dentro do Mar Vermelho juntamente com o seu exército. Provavelmente o faraó tenha ficado à margem, tenha ficado na retaguarda, acompanhado da sua guarda pessoal e dos seus generais. Mas imagine como foi terrível para este homem orgulhoso, que estava habituado a comandar as suas hostes militares, vê-las agora simplesmente a nata do seu exército, o orgulho da sua nação ser destruído pela ação, mais uma vez, do Deus dos hebreus. O Egito estava completamente depenado em termos econômicos e agora até o seu exército foi destruído naquele lugar diante do Deus dos hebreus. Por isso é que poderíamos dizer muito bem que esta foi efetivamente a 11ª praga. Este homem que, de forma orgulhosa, lutou contra Deus, viu-se obrigado a regressar humilhado ao seu país, à sua capital, ao seu palácio, enfrentar os seus súditos, enfrentar os nobres da nação e reconhecer que efetivamente o Deus dos hebreus era não só mais forte do que os deuses egípcios, como ele inclusive era capaz de pôr completamente de joelhos em atitude, numa situação de absoluta humilhação, a nação mais
importante do mundo de então. Isto faz-nos lembrar e pensar um pouquinho como o poder de Deus efetivamente pode susceptibilizar a condição humana. Hoje, você e eu vemos que a economia mundial foi abalada por algo invisível que surgiu no Oriente e que foi gradualmente percorrendo os vários países do mundo. E esta pandemia, na qual todos nós temos ouvido falar tantas vezes e tanto nas últimas semanas e meses, pôs a nu algo tão simples como as fragilidades de uma sociedade que orgulhosamente se considera o ponto mais alto da civilização. Os governantes do mundo costumam dizer com toda a vaidade que a humanidade nunca esteve tão evoluída, nunca esteve tão bem munida de recursos tecnológicos, mas a verdade é que algo que nem sequer é um organismo vivo, um vírus, pouco mais do que uma parte de código genético, mas que invadindo o organismo dos seres humanos, pôs completamente de rastros a economia e inclusive as próprias estruturas sociais. Isto para podermos perceber que Deus, de alguma forma, procura com bondade e até com alguma misericórdia, ao permitir que as circunstâncias mais difíceis venham sobre a humanidade, Deus permite que com alguma brandura estes problemas se abatam sobre a terra. Mas quando o povo de Israel vê o exército egípcio ali completamente destruído, o verso 30 do capítulo 14 diz: assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia. Com o passar do tempo, as ondas traziam os corpos daqueles soldados que tinham sucumbido nas águas do Mar Vermelho. Mas a Bíblia vai nos mostrar uma coisa muito interessante. No capítulo 15, Moisés vai compor um hino, um cântico de louvor ao Senhor pela grande vitória que Ele lhes tinha dado. E no verso 2 e 3, nós vemos uma parte deste cântico que diz: o Senhor é minha força, louva Moisés, e o meu cântico, e Ele me foi por salvação, este é o meu Deus, portanto lhe farei uma habitação. Ele é o Deus do meu Pai, e por isso o exaltarei. O Senhor é varão de guerra, o Senhor é o seu nome. E quando nós olhamos para esta explosão de emoção e de gratidão, nós podemos perceber que o Deus que tinha se manifestado de forma tão poderosa no livramento do povo de Israel, este mesmo Deus continua disponível para, em favor de você e eu, fazer exatamente planos ou mover a sua ação em favor daqueles que são os seus filhos. No verso 7 e no verso 8, ainda Moisés diz: e com a grandeza da tua excelência derribaste aos que se levantaram contra ti. Enviaste o teu furor que os consumiu como restolho, e com o sopro das tuas narinas amontoaram-se as águas e as correntes pararam como um montão, e os abismos coalharam-se no coração do mar. Imagine, quando você e eu queremos inalar ou queremos expirar ar pelo nariz, percebemos que a pressão do ar que sai pelas narinas é muito mais fraca do que aquela que sai pela boca. Mas Moisés aqui destaca que o poder de Deus é tal que o mar, o oceano, pode ser completamente aberto, pode ser criada uma autoestrada no meio do mar apenas pela exalação das narinas de Deus. É verdade que isto é uma forma, diríamos assim, humana de falar do poder de Deus, mas isto leva-nos a perceber a grandiosidade do nosso Deus. E por isso, queridos amigos, Deus, de fato, Ele se apresenta diante de nós como aquele que realmente tem poder. Como diz o verso 18 e o verso 19, no mesmo capítulo 15, diz: o Senhor reinará eternamente e perpetuamente, porque os cavalos do faraó, com os seus carros e com os seus cavaleiros, entraram no mar,
e o Senhor fez tornar as águas do mar sobre eles, mas os filhos de Israel passaram em seco pelo meio do mar. Sabe, querido amigo, este texto, ele tem um equivalente no final da Bíblia. O capítulo 15 de Êxodo, que conta do cântico de louvor de Moisés, logo após a travessia do Mar Vermelho, está de alguma forma replicado, seguindo o mesmo espírito, seguindo o mesmo sentimento de louvor no capítulo 15 de Apocalipse. Eu gostaria de convidá-lo a que tomasse a sua Bíblia e lesse os versículos de 2 a 4. Apocalipse, capítulo 15, os versos 2, 3 e 4. E aqui nós vamos encontrar também um cântico de louvor, um cântico de vitória. E este cântico é chamado o cântico de Moisés e do Cordeiro. Porquê? Porque de alguma forma é feita aqui uma referência a este cântico de exaltação a Deus e ao seu poder que foi escrito por Moisés na altura do Êxodo. E agora esta mesma situação se replica, esta mesma situação acaba por se repetir novamente no final da história da humanidade. E então diz João, e vi como um mar de vidro misturado com fogo. Interessantemente, a grande vitória do povo de Deus diante dos egípcios deu-se ao lado do mar. Agora, João vai ver efetivamente este povo, o povo de Deus sobre um mar de vidro. E diz em seguida, e também os que saíram vitoriosos da luta contra a besta, e da sua imagem, e do seu sinal, e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro e tinham então harpas de Deus. E agora começa este cântico, dizendo no verso 13, e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo, grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos santos. Quem não te temerá? Ó Senhor, quem não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo. Por isso, todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. E agora, querido amigo, preste atenção nesta descrição que aqui é feita. João, de alguma forma, leva-nos ao final da história do mundo, ao final da história do pecado, e leva-nos a contemplar uma cena onde os justos, onde aqueles que foram vitoriosos contra o pecado e contra as circunstâncias dolorosas que este mundo tem vivido durante tantos séculos, leva-nos a esta cena, aonde ali estarão os salvos, não mais magoados, não mais feridos pelo sofrimento, não mais passando por agruras e por angústias. No seu rosto não se verá o peso da dor, as rugas do sofrimento. Não, será visto apenas alegria. E este sentimento que transborda na expressão é igualmente colocado em forma de som, de uma maneira altissonante, através do cântico de exaltação que é levantado a Deus. E querido amigo, reparem uma coisa muito interessante. No livro do Apocalipse, sempre que é feita a descrição de uma cena difícil ou dolorosa, ou sempre que se está a antecipar alguma descrição difícil, alguma coisa que tem que ver com tragédia, com destruição, com desolação, normalmente é inserido como se fosse uma forma de animar o leitor do texto do livro de Apocalipse, uma descrição de louvor, uma descrição de vitória. E você que certamente está familiarizado com o estudo do texto do livro do Apocalipse, sabe que no capítulo 16 começam a ser descritas, portanto, as sete pragas que serão derramadas sobre a terra. À semelhança das 10 pragas do Egito, agora 7 pragas serão derramadas sobre o planeta. Mas para incentivar-nos, para nos dar uma nota de gratidão e uma nota de otimismo, é feita, portanto, esta descrição. Faz-se um salto na narrativa, dá-se um pulo em termos de narrativa da história, para o final da história do pecado, para nós termos a noção que, efetivamente, apesar de o nosso planeta ainda estar para viver momentos difíceis,
ainda assim, o Senhor será vitorioso. A Bíblia diz-nos que Deus, no seu grande e fantástico poder, será exaltado diante de todas as nações. E não haverá absolutamente ninguém que tenha dúvida realmente do poder de Deus. Um dia, querido amigo, você e eu, pela grande graça do Senhor, teremos a oportunidade de estar junto à árvore da vida. Quem sabe conversando ali debaixo daquela fantástica árvore, daquela frondosa planta. Teremos a oportunidade não só de contemplar a beleza desta árvore maravilhosa, mas teremos também a oportunidade de recordar como Deus bondosamente nos guiou até ali. Você e eu, talvez, neste momento, olhemos para as circunstâncias deste mundo e sintamos que elas são difíceis. Mas acredite numa coisa. Jesus disse-nos nas suas palavras de encorajamento: no mundo vocês terão aflições. É interessante que Jesus Cristo, nosso Mestre, nunca nos deixou falsas expectativas em relação àquilo que seria a carreira cristã. O mundo haveria de criar problemas e dificuldades àqueles que escolhem estar do lado do Senhor, aqueles que escolhem Jesus Cristo como o Senhor da sua vida. Mas Cristo também disse que, ao termos aflições neste mundo, deveríamos ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. É interessante também percebermos quando Jesus, agora não no Evangelho de João, mas no Evangelho de Lucas, fazendo referência aos últimos acontecimentos da história da Terra, no capítulo 21, no verso 28, Jesus adverte os seus discípulos dizendo: quando vocês virem todos estes sinais acontecerem, quando vocês virem todas estas coisas sucederem como foi profetizado, ergam as vossas cabeças, porque está perto a vossa redenção. Neste momento, queridos amigos, não é tempo para ficarmos com grandes discussões, com grandes debates filosóficos ou teológicos. Este não é o tempo de estarmos a olhar para o nosso umbigo e a lamentarmos dos problemas que estamos a viver. Este não é o tempo de ficarmos absortos com questões laterais. Este tempo é o tempo de nós nos prepararmos efetivamente para estarmos com Jesus, para recebermos o nosso Redentor. Este é o tempo de trabalharmos também para ajudarmos outras pessoas a que dentro em breve possam elas mesmas também preparar-se para receber Jesus como o seu grande amigo. Este é o tempo de vermos e de testemunharmos a ação de Deus na nossa vida. E a minha oração, querido amigo, neste momento é que, diante dos problemas, nós continuemos a olhar para o nosso Deus com a certeza de que Ele continua poderoso, suficiente para, se for necessário, abrir o mar vermelho diante de nós. Deus continua disponível para agir em favor do seu povo, coletiva ou individualmente. Deus continua disponível para fazer grandes ou pequenos milagres pelo seu povo, de forma pessoal, de forma individual, abençoando cada um daqueles que lhe são fiéis, da forma que cada um de nós necessita. Nós precisamos apenas confiar, precisamos apenas continuar insistindo, confiando no nosso Deus. Querido amigo, eu não sei as circunstâncias da sua vida, não sei que desafios esta semana trará à sua existência. Mas uma coisa posso lhe garantir, em nome do Senhor: aquietai-vos e sabei que eu sou o Senhor. O Senhor será exaltado entre as nações. O Senhor será exaltado na sua e na minha vida. Que Deus o abençoe. É a minha oração. Amém.